pela teoria de la Tierra pré-adâmica. A esta hora, la ciência não ha logrado apresentar evidência concreta suficiente para probar a origem, e o propósito y e o destino final do universo. Tampouco los exponentes teológicos de las Sagradas Escrituras han podido hacerlo com um grado confiável de exactitude científica ou infalibilidade intelectual. Por exemplo, em alguns de nuestros comentaristas teológicos sobre las Sagradas Escrituras expressam a crença de que hubo una tierra pré-adâmica criada y habitada por una raza humana y destruída antes de la criação de Adão. E o tema se introduz em escritos teológicos explicativos bajo o título Tierra Original Pré-Adâmica. Esta ideia teológica foi concebida y basada em Gênesis 1h01 que disse o seguinte: em el princípio criou Elohim los cielos y la tierra. La cita anterior se oferece y se supone por los defensores de la ideia doctrinal como la tierra original pré-adâmica com los habitantes humanos previamente criados em ela. Por alguma razão, presumivelmente o pecado, los exponentes de esta ideia teológica pretendem demonstrar que Elohim derrocou a la tierra original pré-adâmica utilizando o segundo versículo de Gênesis para provar su ponto que disse o seguinte: em y la tierra estava desordenada y vazia, y las tinieblas estavam sobre la faz do abismo, y o espírito de Elohim se movia sobre la faz de las águas. Se nos atenemos a las reglas de la correcta aplicação do linguagem y la pontuação, nos vemos obrigados a estar em desacordo com a ideia de disponer palavras não escritas entre o primeiro y e o segundo versículo do Gênesis para modificar a leitura correcta y demonstrar uma teoria teológica no bíblica y sem respaldo. Para nós outros, a forma correta de ler y entender o primeiro y o segundo versículo do primeiro capítulo do Gênesis é essa a seguinte. Note-se que o primeiro versículo y a primeira oração terminam com um ponto, e o segundo versículo y a segunda oração começam com a palavra y, que é uma articulação ou conjunção que une o primeiro y e o segundo versículo de Gênesis 1:2 para completar este pensamento. Por lo tanto, o segundo versículo é a descrição real de Moisés de la condição em la que se encontrava o cielo atmosférico y la tierra física quando foram criados espontaneamente em o reino de la eternidade. É decir, o cielo atmosférico não tinha luz cósmica, nem tampouco tinha objetos físicos luminosos como o Sol, la luna y las estrelas. De la mesma maneira, la tierra física apareceu primeiro em seu estado inorgânico e inanimado como também lo indica Moisés em sua visão, como se afirma em o segundo versículo, Gênesis 1h02. Como se diz anteriormente, Moisés, mientras estava em la nube sobre o monte Sinaí, durante sua primeira viagem à la montana, veio Elohim criando o cielo y la tierra, dia a dia em sequência lógica durante los primeiros 6 dias solares de esta visão. Después de lo qual, havendo terminado la criação, Elohim descansou o sétimo dia ao sábado de sua obra de criação y por lo tanto, Juan afirma que eu estava em la isla de Pasmos o dia do sábado o sétimo dia que é esse o mesmo dia em que Moisés afirma que Elohim descansou de sua obra de criação. Moisés havendo visto Elohim, o princípio de la criação y Juan havendo visto ao Messias em sua visão do mesmo Elohim, o fim, lo qual, por esta razão, dessemos que Moisés estava mirando de princípio a fim y Juan estava mirando de fim a princípio para completar, ou para confirmar o cumprimento de todas as coisas que estavam escritas em la lei y las profecias, las quales foram hechas por el Elohim e Yeshua o Messias para manifestar todo su propósito y através de las dispensações. Y eras o desde o princípio hasta o fim de las mismas. O secreto esotérico y é o mistério profundo de Yahvé, revelado a los apóstolos. É certo que los ángeles del reino invisível y los patriarcas y profetas del reino visível em las dispensações y eras pasadas vieram visiones, hablaram y escrevieron bajo la influencia de um poder superior. Pero, é bastante claro para a mente divina, filosófica y científica que o gran esoterismo, o secreto de los secretos, y é o profundo mistério de los mistérios de Yahvé. Volume e página 45. Não fui entendida por elos. É decir, estava oculta em Yahvé y não revelada a elos em sua absoluta simplicidade. Segundo a cronologia bíblica, o dilúvio, tuvo lugar em o ano 1656 em después de la criação terminada, o 2348b, la vocação do patriarca Abraão comienza 427 anos después do dilúvio. E Yeshua o Messias dijo a los judios, antes que Abraão fuese, e o SOY. Em confirmação de la declaração anterior sobre o Messias, los apóstolos Juan y Pablo afirmaram que Yeshua o Messias era Yahvé Elohim mesmo manifestado em la carne. Por lo tanto, antes do princípio de la criação y muitos siglos antes de los dias de sua carne, eu era la fuente última y original de la qual todos los secretos y mistérios profundos esotéricos tuvieron su comienzo. Como tal,
Yav Elohim é essa la substância fuente Y é o criador de todos los lamados objetos ou coisas inanimadas Y criaturas vivientes, visíveis e invisíveis. Mientras que, em los dias de sua carne, eu conhecia Y entendia todas las coisas. Segundo a biografia de sua vida, em los dias de sua carne ele demonstrou esta verdade ineludível por la infinita sabedoria com la que ensinou ao pueblo Y por los muchos milagros que Yav realizou através de ele. Enquanto as ensinanças de Yeshua, em los dias de sua carne, eram muito superiores a las do concílio do Sanedrim Y a las multitudes. Hoy, quase 2000 anos depois, seguem sendo muito superiores a las de la lamada cristiandade. Se esto não fuera cierto, o mundo de la humanidade se habría reconciliado com Yav Y entre si ao princípio de la era cristiana Y así habría permanecido hasta o dia de hoje. Enquanto a los milagros que Yav realizou através de ele convertiu el água em vinho, les dijo a los hombres sus pensamentos nos prezados, sanou a los enfermos, ressuscitou a los muertos, caminhou sobre o água, alimentou a las multitudes, hizo que la higuera se secara Y calmou la tempestade. Mais adelante aprenderão que Yeshua o Messias realizou estes milagros por la lei espiritual universal Y de acordo com o modelo divino do universo. Yeshua o Messias cumpriu a lei Y los profetas Y dijo a seus discípulos que receberiam o Espírito Santo de Elohim que lhes revelaria los secretos do Altíssimo e o Y lhes impartiria conhecimento Y entendimento do mistério de seu caminho Y vontade. Depois de la ascensão do Messias, Elohim revelou los grandes secretos de secretos Y mistério de mistérios a los discípulos escolhidos de o Messias. A partir de entonces, eles supieram por o modelo divino Y la lei de mandamentos em o arca do pacto, que existia patrão arquetípico do universo com uma lei espiritual incorporada em el. Eles entenderam la silenciosa pero poderosa, perpétua, ordinaria função Y operações de la lei espiritual universal em coordenação relativa com o patrão arquetípico. Desde entonces, sin embargo, possos outros, se é esse que rubo alguno, ha recebido conhecimento profundo Y completo de la existência do patrão arquétipo Y han compreendido completamente o funcionamento rutinario Y perpétuo de la lei Y do espírito por la qual o universo foi criado metodicamente Y controlado perpetuamente, desde entonces, com uma precisão infalível. La argumentação ontológica universal a favor de la existência de ser supremo. Hablando diretamente de las masas de personas em o plano terrestre, seria absurdo dizer aqui que la humanidade, desde seus inicios mais tempranos em las eras passadas, não criou em la existência de ser supremo de sua imaginação, simplesmente devido a suas expressões e ignorância manifiesta de la existência eterna do verdadeiro modelo Y la lei Y espiritual do universo Y los princípios fundamentais involucrados em las operações de la lei Y espiritual encarnada em el. Aunque tenemos muitos escépticos, ateus, agnósticos e infieles profesos em esta era actual, la verdade atestiguada Y los hechos cientificamente probados em o caso são los seguintes. Muitos historiadores sagrados e escritores bíblicos, incluídos los antigos, medievais Y modernos, o desde Enoch, o sétimo desde Adão, Y Moisés, o célebre escritor de la Pentateuco, Y ao livro confirmatório do Apocalipse escrito por o apóstolo Juan, hablando de. Página 46. La criação Y las atividades do homem, incluso em seu estado primitivo Y também em o mais avançado, dão lugar à la convicção Y a la conclusão final de que o homem foi criado com suficientes capacidades intelectuais. Estava imbuído de la inteligência Y poder para razonar, de uma disposição para temer Y servir, Y de um instinto para crer em la existência eterna de um ser supremo, que era Y sigue sendo muito mais superior em poder e inteligência que o próprio homem. De hecho, o apóstolo Pablo estuvo de acordo com um de los poetas griegos em que somos linhagem de Elohim. Asimismo, muitos historiadores Y filósofos profanos, incluindo los antigos, medievais Y modernos, desde Heródoto a Wells Y desde Confúcio a los de hoy, hablando do estado criado do homem primitivo em referência a sua crença em la existência eterna de um ser supremo, conduzem diretamente a las mesmas convicções Y conclusões finais que las de los escritores sagrados. Para aumentar a abundância de testemunhos e dados, las fuerzas expedicionarias arqueológicas americanas Y britânicas, buscando aqui Y alá donde quiera que se pensa que ha existido bestias ou hombres pré-históricos, han desenterrado abundante evidência incontestável de que desde o início do homem, em cada época, este exercido fé em la existência de um ser supremo. E o descobrimento de los rolos do Mar Muerto em 1947 Y la informação estipulada em elos lhe dá mais credibilidade Y apoio a nuestro argumento de que o homem sempre criou em la existência de um ser supremo. Por lo tanto,
Entendemos que, segundo os registros, não é essa a ideia de que a humanidade no CRE é em la existência de um ser supremo. Encontramos que é certo que ha tenido muitas concepções e imaginações com respeito a lo que ha pensado y ahora piensa que é esse Yahvé Deus, de aí o surgimento de las concepções politeístas, panteístas y monoteístas de Yahvé. Estas são aproximadamente as teorias mais antiguas que intentam explicar e impartir algum conhecimento do Gran Elohim y Criador do Universo. Cada ano nascem novas teorias religiosas, mientras milhões de pessoas em todo o mundo se sentem cada vez mais confundidas. Como é se ha dicho, alguns han abandonado a búsqueda de Yahvé por desesperação, y se declaram escépticos, ateus, agnósticos e infieles. Adopta esta atitude porque são incapazes de encontrar a Yahvé por si mesmos ou de reconciliar-se com crer honestamente em o Elohim desconhecido y em la filosofia religiosa dogmática y o engano de las masas. Outros seguem adelante, sem deixar pedra por remover, buscando honestamente a Yahvé com renovada determinação. Entre este grupo se encontram alguns de los científicos com formação acadêmica mais brilhantes do mundo. Muitos de estes científicos, dotados de uma inteligência expandida y de instrumentos mecânicos novos ou recentemente melhorados, estão trabalhando em todos os campos de la investigação moderna. Estão tentando explorar mais a fundo o reino material y psíquico, com a esperança de encontrar a Yahvé y resolver o inexplicável y misterioso enigma do universo. Se crê generalmente que quando o verdadeiro Yahvé se universalmente conhecido como ele realmente existe, toda luta, confusão, derramamento de sangue, pobreza, enfermidade y morte desaparecerão completamente de la terra. Com este glorioso pensamento em mente, muitos de estes científicos han desafiado a la morte. Alguns han perdido ou entregado livremente suas vidas tratando de arrancar-lhe ao universo o secreto fundamental de la vida para benefício de la humanidade sofriente. Por exemplo, que há de la invasão espacial astronáutica y la oceanografia? Ao não compreender a manifestação secreta de Elohim em o reino material, muitos psicólogos entrenados han dirigido sua atenção ao reino psíquico. Estas investigações entrenadas y experimentos cuidadosamente planeados, aunque aún não se han completado em cada detalhe, han conduzido ao nascimento y estabelecimento de las novas religiões psicológicas de los últimos anos. Seria um grave erro confundir esta nova psicologia filosófica com a antiga psicologia materialista. Estão tão alejadas uma de outra como los planetas. Detengamo-nos aqui y revisemos brevemente algumas de las ensinanças básicas de la nova psicologia. Volume e página 47. La ensinança básica de la nova psicologia. Por lo que é podido entender, muitos de estes psicólogos famosos, modernos y com formação acadêmica, e han dejado constância de que creem y em cena que Deus é uma mente triple. No todos lama la parte principal de la gran mente com o mesmo nome. Também é certo que no todos estão de acordo em alguns detalhes menores relacionados com as funções ramificadas de esta gran mente, pero em las questões principais em questão estão de acordo. Algumas de suas presunções são as seguintes. Se presume que existe uma mente consciente. Se supõe que opera através de los sentidos, em vista, gusto, tacto, olfato, ouído, etc. La mente consciente se conhece como la câmara do pensamento vibratório criativa do corpo físico donde se formam as ideias. Por lo tanto, se disse que todas as funções voluntárias de nossos corpos físicos y todo lo demais relacionado com nossa existência material estão bajo o controle direto de la mente consciente. Esto significa que nossos hogares, nossos negócios y todas as demais funções conscientes de nossos corpos estão controladas ou dirigidas por la mente consciente. Há outras funções atribuídas à la mente consciente, pero ni o tempo ni o espaço nos permitem discuti-las aqui. Também se presume que existe uma mente subconsciente. Se disse que la mente subconsciente y la mente consciente estão unidas. La mente subconsciente não tiene consciência. Por lo tanto, se afirma que la mente subconsciente não hace acepção de personas. Também se nos informa que la gran mente subconsciente é mucho mais etérea y poderosa em suas operações que la mente consciente. Se disse que tiene control y control completos de todas as funções corporais involuntárias, como la respiração, los latidos do coração y la digestão y assimilação de los alimentos, la construção de novas células para la reparação do corpo físico y la restauração de la mentalidade, que ha sido danada por uma enfermidade ou lesão. Se presume que la mente subconsciente é la fuente de gran sabedoria y poder. Se nos disse que não é nada que no puedo não quiera ser, uma vez que se ha invocado sua sabedoria y poder. Recebe ideias, que lhes são enviadas por la mente consciente.
Se nos informa que uma vez que uma ideia se registre em la mente subconsciente, no deixará piedra se mover hasta que haya manifestado realmente las coisas que se lhe ha encomendado a ser. Ademais, se afirma que muitos casos de enfermedades, hasta hora declaradas incuráveis por la ciência médica, han sido curados milagrosamente. Se nos disse que se hecho caminar a los cojos y se ha restaurado la vista a los ciegos. Se disse que los nuevos descobrimentos de los científicos inventores, la carreira exitosa de los profissionais y los hombres de negócios, e o ascenso de la gente comum y la acumulação de riqueza em abundância y felicidade suprema, todo é la materialização de ideias impresas em la gran mente subconsciente. Mais profundamente aún, se presume que existe uma mente universal. Se disse que la mente universal y la mente subconsciente estão unidas. Em lugar de referir-se a esta mente como la mente universal, alguns psicólogos la lamam la gran superalma, la consciência cósmica. Superconsciência, mente supersônica, mente subliminal, mente infinita, etc. De hecho, há mais de 170 nomes científicos y profissionais diferentes que se han aplicado a la parte operativa principal de esta gran mente. Sin embargo, o nome de mente universal é muito popular y lo utilizam com bastante frequência muitos psicólogos modernos. Se supõe que é essa la gran mente maestra do universo que abarca y sostiene toda a vida, e assim vegetal, animal, humano de outro tipo. De hecho, alguns psicólogos nos dizem que cada fase cósmica de la natureza é uma ou outra expressão de la gran mente universal. Ademais, se disse que é infinita inteligência, sabedoria y poder. Por lo tanto, é esse de la mente universal de donde la mente subconsciente extrai ou recebe sua sabedoria y poder. Ademais, se nos disse que, em si mesma, é muito mais etérea y poderosa em suas funções y operações que la mente subconsciente. Mientras que, la mente universal é infinita em inteligência, sabedoria y poder. Página 48. Las múltiples ramificações de la gran mente universal são demasiado complicadas como para tentar explicá-las completamente aqui. Sin embargo, la determinação de estes psicólogos modernos em seu esforço por encontrar y conhecer a Deus não deve ser ignorada nem tomada de maneira passiva. Los psicólogos científicos de formação acadêmica de hoje são demasiado sábios para formar-se opiniões definitivas ou legar a conclusões finais antes de agotar todos os meios de investigação científica a seu alcance. Por lo tanto, seus descobrimentos exigem o respeito y la seria atenção do público. Sin embargo, muitos de estes psicólogos não estão completamente satisfeitos em todos os aspectos com sua compreensão y conhecimento actuales do reino psíquico, pero não ha abandonado la búsqueda por desesperação. E o progresso é lento, pero la búsqueda, todavia, continua avançando hacia la meta apreciada. Para resumir brevemente los actuales objetivos primordiais de los exponentes de las nuevas religiões psicológicas de hoje, todavia estão tratando de penetrar y explorar mais a fundo o reino psíquico, analisar y dar uma definição concisa y compreensível de lo que la mente consciente, subconsciente y universal combinadas realmente é descrever ou explicar com precisão los princípios fundamentais involucrados em las classificações y las funções departamentales ramificadas de esta triple mente. Se, y quando esta tarefa se cumpla, elas esperam plenamente descobrir ao único verdadeiro Deus, Criador do universo. Saber dode, quando, porque o que é o realmente é esse. Elas esperam plenamente aprender y entender suas manifestações, invocar seu poder todo-poderoso, participar livremente de sua infinita sabedoria e inteligência, lo que lhes permitirá revelar sua identidade a las masas. Assim, de esta maneira, elas, como é o resto de los grandes líderes de mentalidade científica y filosófica, espera abolir completamente para sempre la estupenda ignorância que prevalece actualmente acerca de sua presença eterna, y sacar a las nações do plano terrestre do atoladeiro do ritualismo y o engano religioso y estabelecer-se permanentemente em la rectitude universal, la paz y la alegria, que é esse o verdadeiro reino de Deus. Fracasso de las religiões modernas y nuevas psicológicas. Estes psicólogos modernos han recorrido um largo caminho através de suas investigações do reino psíquico. Han estado cerca de encontrar Alameda Criador eterno y vivo. Sin embargo, han cometido 3 grandes erros que han impedido o progresso, em seu fracasso em utilizar o modelo divino, e o de deixar a definição bíblica y mesiânica de Deus, em um segundo plano, y crer y ensinar que existe uma mente universal, em lugar de um espírito universal.
Se reconhece sem vacilação que existem muitas escolas modernas de este tipo y um grande número de maestros em um mundo que são muito mais capazes que este autor para exponer inteligentemente seus pontos de vista sobre este y outros temas seculares. Sin embargo, até o momento actual não podido impartir uma definição clara, concisa y compreensível de lo que realmente é la grande intangível y etérea, lamada, mente consciente, subconsciente y universal, tampouco o demonstrado mediante o modelo divino que silo que eles pensam dizem que é esse. Los psicólogos y los maestros no han logrado senalar y explicar completamente Dodge, quando y como las mentes consciente, subconsciente y universal realmente trabalham em relação uma com outra lo suficiente para que as pessoas de inteligência promedio reconozcam conscientemente presencia y apreciem sinceramente seus benefícios. Tampouco han demonstrado com êxito que esta grande etérea, lamadamente universal, possuía o poder infinito de la materialização sistemática ou transmutação em sua totalidade em qualquer de suas duas partes distintivas. De lo que se nos disse de la mente universal y subconsciente, ambas são demasiado limitadas para ser entendidas como tales. Volume e página 49. Possuem estas infinitas qualidades.